Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a República Velha, tá? A República Velha, o primeiro momento da nossa história republicana, período que vai de 1889 a 1930, foi subdividido pelos historiadores em três grandes momentos. Quais são eles? O governo provisório, tá? A República de Espada e a República Oligárquica, também conhecida como República de Café com Leite. Hoje aqui nós vamos falar rapidamente sobre o governo provisório e a República de Espada. Tá? Governo provisório. O que foi esse governo provisório? O governo provisório, na verdade, é um momento de transição do regime monárquico para o regime republicano. É uma ditadura militar, tá? Tão necessária para se fazer essa transição. Essa ditadura militar, ela estava sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder do movimento armado que derrubou a monarquia e implantou a república. Nesse período aqui, tem três coisinhas que nós precisamos guardar, tá? Geralmente são bem cobrados aí nos vestibulares, nesse momentinho chamado como governo provisório. Quais seriam eles? Primeiro, as primeiras medidas do governo provisório, medidas que foram tomadas ainda na noite do 15 de novembro de 1889, dia que foi proclamada a República do Brasil. Quais seriam essas primeiras medidas do governo provisório expedidas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Nós tivemos a adoção do sistema de república federativa, tá? Nós tivemos a elevação das antigas províncias. Na época da monarquia, as unidades territoriais eram conhecidas como províncias. Elas passaram a ser chamadas de estados. Uai, Márcio, mas só muda a nomenclatura? Não, não. Os governadores das províncias, eles eram indicados pelo imperador, tá? Os governadores dos estados passariam a ser eleitos pelos respectivos moradores destes estados por sufrágio livre universal, tá? Nós tivemos a dissolução da Assembleia Legislativa, tá? A Assembleia Nacional, ela foi dissolvida, todos os deputados e senadores, lembrando que os senadores inclusive tinham cargos vitalícios, tá? Eles tiveram seus mandatos cassados. Houve a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Para quê? Para elaborar a primeira Constituição do Brasil republicano, tá? Mudava-se o sistema político, mudava-se a forma de governo, tá? Precisava-se determinar como funcionaria esta República do Brasil, tá? Tivemos a separação entre o Estado e a Igreja, tá? Como assim, Morse? Na verdade, na época do Brasil Império, não havia no Brasil uma liberdade religiosa, tá? Era a igreja que literalmente é responsável, tá? Pelo registro da população, nascimento, casamento, etc. e tal. Os cemitérios pertenciam à igreja, tá? Com a República ocorreu o quê? A implantação do casamento civil, tá? Registro de nascimentos passam a ser responsabilidade do Estado. Nós temos a secularização dos cemitérios. Os cemitérios passaram a ser propriedade do Estado, não mais da igreja. Entre essas medidas, nós também tivemos o quê? O banimento da família imperial, tá? A família imperial foi obrigada a deixar o Brasil. Foi oferecido a todos os estrangeiros que se encontravam aqui no Brasil, naquele 15 de novembro, tá? A cidadania brasileira. Todo estrangeiro que aqui se encontrava passava a ter o direito à nacionalidade brasileira, tá? Se ele não quisesse, ele quisesse manter a sua nacionalidade original, tá? Ele tinha um prazo de 6 meses para notificar as devidas autoridades. Caso contrário, o próprio governo brasileiro se encarregava, tá? De tomar todas as medidas necessárias para conceder ao mesmo a nacionalidade brasileira, tá? A instituição da nova bandeira, tá? E uma reforma do Código Penal brasileiro, tá? Márcio, como assim instituição da nova bandeira? Foi uma necessidade, tá? Foi necessário mudar, na verdade, a bandeira, foi necessário mudar os brasões do Estado, a moeda, selo e etc. e tal, tá?
Essa aqui era a bandeira que vigorava no período monárquico, tá? Era um retângulo verde, um losango amarelo, o brasão da Casa dos Braganças, a coroa, símbolo do que? Da monarquia, no alto dela uma pequena cruz, lembrando a aliança entre a monarquia e a Igreja Católica Apostólica Romana, um ramo de café e um ramo de fumo, tá? E agora, como é que ficou a nova bandeira do Brasil? Na verdade, ela manteve aquele padrão do losango verde, tá? Perdão, o retângulo verde, o losango amarelo, tá? Um círculo azul, tá? Uma faixa branca, escrito um lema do positivismo, tá? Ordem e progresso, o mentor intelectual da independência do Brasil, o Marechal Benjamin Constantin, ele era adepto dessa escola filosófica, o cientificismo, que acreditava que o progresso da humanidade estava no quê? Nas ciências, na revolução industrial, né? E etc. e tal. Estrelas que representariam o quê? Os estados. Lembrando, por favor, que o Brasil optou pelo sistema de república federativa, tá? Que não permitia aos membros dessa federação, no amanhã, o que? Se separarem, tá? Se emanciparem, digamos assim, criarem estados independentes, tá? Nesse período também do governo provisório, nós tivemos a famosa crise do encilhamento, tá? Que foi a primeira crise econômica da República Brasileira. É triste falar, mas a República do Brasil já começou com uma crise econômica. Essa crise econômica, ela resultou em grande parte, tá, do fracasso de um projeto de incrementação econômica posto em prática pelo então ministro da Fazenda do governo provisório, Rui Barbosa, uma das figuras civis mais importantes nesse processo de transição da monarquia para a república, tá? Rui Barbosa acreditava que se fazia necessário incentivar a atividade industrial no país, ampliar o que? As áreas de lavoura, principalmente lavoura de café, tá? Mas infelizmente o plano econômico que ele elaborou, tá? Para dar um alavanco na economia brasileira naquele momento em que a República era proclamada, infelizmente acabou fracassando. O Brasil mergulhou numa crise, tá? Que se perdurou por umas décadas aí, tá? E também nós tivemos nesse momento o que? A elaboração e a promulgação da primeira Constituição da República, a Constituição de 1891. Essa era, na verdade, o que? A segunda Constituição do Brasil, a primeira foi de 1824, tá? A famosa Constituição da Mandioca, tá? Essa daqui era a segunda, primeira da República. Segunda do Brasil, primeira da República. E novidades que esta Constituição, promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, o que ela trazia de novo para o país? A adoção da República Presidencialista, tá? O presidente seria eleito por voto, sufrágio universal direto, tá? Voto livre. A divisão dos poderes em três, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Se extinguia o quarto poder, que era o poder moderador, que vigorou no Brasil monárquico, tá? A adoção do voto universal. Olha que palavra bonita, voto universal. Na época do Brasil Império, vigorava o voto censitário, que exigia do cidadão uma renda mínima para ele participar do processo eleitoral. Agora não, tá? É extinto o voto censitário, se estabelece o voto universal. Márcio, todo mundo vai poder votar? Não é bem assim, não. Para ter direito ao voto, para poder exercer a cidadania, era necessário preencher alguns quesitos básicos. Que quesitos eram esses? Primeiro, ser do sexo masculino. O Brasil ainda é de uma época, de uma sociedade muito patriarcal. E como toda e qualquer sociedade patriarcal, ela é machista. As mulheres estavam excluídas ainda do processo eleitoral. Só a Constituição de 1934, tá? A terceira do Brasil, a segunda da República, é que daria às mulheres o direito de voto. Nesse momento, as mulheres ainda não têm o direito de voto. Segundo,
ter 21 anos de idade, era a idade mínima para poder participar do processo eleitoral, tá? E terceiro, ser alfabetizado. Num país que ainda não tinha escola pública, perdão, mas a quantidade de analfabetos no país era imensa, tá? Aquela massa de ex-escravo era analfabeta e ela ficou excluída do processo eleitoral, tá? A verdade é que não mais do que 6% da população passaria a ter direito de voto, tá? Na época do Brasil Império era pouco mais de 1%, tá? Com o Brasil republicano, cerca de 6% da população passa a ter direito ao voto. Mas lembrando, mulheres não participavam do processo e os analfabetos também não, tá? Por isso que o número era tão pequeno, tá? De pessoas que tinham o direito de participar da escolha do quê? Dos governantes, tá? Com a promulgação da primeira Constituição, tá? E a eleição do nosso primeiro presidente, dá-se início a um segundo momento desta República Velha que vai ficar conhecida como República de Espada. Tá? Essa República de Espada ela tem início com a posse do primeiro presidente, o Marechal Deodoro, que já tinha governado o país como chefe do governo provisório, que foi eleito por eleições indiretas, ainda naquele 24 de fevereiro de 1891. Tá? Detalhinho, o Deodoro ele vai governar de fevereiro a novembro de 1891. Muito autoritário, ele não vai saber conviver com o Congresso, ele vai tentar fechar o Congresso por meio de um golpe militar. Infelizmente esse golpe fracassou, ele não teve o apoio de grande parte do exército. A Marinha se posicionou contrária a esse golpe, a Marinha era um reduto monárquico, tá? Eclodiu aquilo que nós chamamos de a primeira revolta da Armada. Pressionado tanto pela Marinha quanto pela opinião pública, o Deodoro vai acabar renunciando à presidência para não sofrer um processo de impeachment. Assume então o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que entraria para a história do Brasil com o merecido título de o Marechal de Ferro. Tá? Veja só, se o Deodoro proclamou a República, o Marechal Floriano foi ele quem consolidou o regime republicano. Tá? O período que ele governou também foi um período muito, digamos assim, problemático daqueles primeiros tempos da República, muito tumultuado. Ele acabou enfrentando dois grandes movimentos armados contra o seu governo, a segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista. Muitos julgavam que o governo dele era inconstitucional, porque determinava a Constituição Primeira da República que caso o presidente ele renunciasse ou morresse antes de ter cumprido mais de 50% do seu mandato, tá? O vice-presidente só poderia assumir no máximo por um período de 90 dias, período no qual que ele teria que marcar a eleição, realizar novas eleições e transmitir o governo, tá? Para o novo presidente eleito. Floriano, quando assume, o Deodoro estava com menos de 10 meses de governo, tá? Mas ainda assim ele vai levar o seu governo até o final do mandato, tá? Para o qual ele e o Deodoro tinham sido eleitos, tá? E muitos historiadores alegam que apesar de todo o seu autoritarismo, ele foi o responsável pela consolidação do regime republicano no Brasil. Esse período leva o nome de República de Espada, porque os dois presidentes que tiveram à frente do Estado brasileiro naquele momento, Deodoro e o Floriano, que era vice e virou presidente, tá? Eram homens de armas, tá? Eram militares do Exército Brasileiro. Até o nosso próximo encontro. Beijinho, um abraço para todos vocês.